Olá, meus amigos do Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade, SELEC, que fica situado na rua Mário Gomes Poroca, 400, na Várzea. É sempre com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui, unidos e reunidos em nome de Jesus, para aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina de paz, de luz e de amor, que vem trazer o consolo aos nossos corações. Que nós possamos cada vez mais compreender o teu evangelho de paz, aprendendo as lições que nos são trazidas. E como o cartaz nos traz aí ao lado, hoje a nossa missão será falar a respeito desse livro, Caminho, Verdade e Vida, lição 53, Paz. E como sempre nós fazemos para iniciarmos o nosso trabalho na Seara Espírita, nós sempre iniciamos com uma prece. Vamos orar? Divino e amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã de oportunidade de estarmos aqui com os ceareiros do SELEC, para aprendermos um pouco mais sobre as tuas lições, trazidas através da psicografia do nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, nos trazendo e concitando a esta pequena palavrinha, com 3 letrinhas de nosso alfabeto apenas, paz. Quizá nós possamos compreender o chamado de Jesus para este sentimento que precisamos todos reter em nossos corações e que sejamos auxiliados pelos bons espíritos para que nós possamos, através do auxílio deles, podermos trazer os melhores ensinamentos a respeito deste tema que nós, neste desafio, traremos para todos. E trouxemos aqui o texto para deixar na tela, para que a gente possa compreendê-lo. Nós vamos ler e depois a gente vai conversar a respeito. Lição 53, Paz. Está lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, a seguinte palavra. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam o doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com o Cristo. Vejamos o Mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante, não estabelece a menor expressão de sensacionalismo, não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de conhecerdes a continuação da existência além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão, e que atentamos a esses imperativos da lei, com bastante paz
é o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram a sombra, à espera do fogo fato do menor esforço. Esta é a mensagem que está nesta lição, né, deste livro. E vejamos nós que a gente vai pegar a tradução, né, de Haroldo Dutra no Evangelho de João, nessa parte do capítulo. E, gente, por que ele diz que é no momento em que Jesus volta em espírito? Mostra-se em espírito. Porque essa mensagem está lá no capítulo de João, na parte das aparições de Jesus. Essa mensagem ela aconteceu logo quando Jesus apareceu aos discípulos, quando estava Maria e todos os discípulos, quando Madalena foi e disse que havia visto o Mestre, e Tomé disse que não acreditava, porque se Jesus tivesse de se apresentar, não era ela, uma mulher impura, que ele se apresentaria. E após essa situação, o mestre apresenta-se para eles. E aí, veja, ele diz, quando Jesus chega, iniciando o versículo 20 e 19, porque aqui ele diz, Jesus diz outra vez, porque quando Jesus chegou, ele já tinha dito, que ele começa assim, então, vendo tarde naquele primeiro dia da semana, e estando fechada a porta do lugar onde os discípulos estavam, por medo dos judeus, veio Jesus, pôs de pé no meio deles e lhes disse: paz convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e a pleura. Alegraram-se então os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe novamente Jesus, ou seja, essa segunda vez que Jesus disse a paz foi depois de ter se mostrado e mostrado as chagas. E aí ele diz novamente: paz convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ao dizer isso, soprou neles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguns, os pecados lhes são perdoados. Se tiverdes de alguns, serão retidos. Então, Jesus o convida, veja, no primeiro momento em que Jesus pôde estar, mais uma vez, reunido junto aos apóstolos, a primeira coisa que o mestre convida todos eles é a paz. Porque percebia neles a aflição diante das perseguições dos judeus. Percebia neles a fragilidade moral que aqueles homens tinham diante de toda a turba, toda a angústia que estava acontecendo naquele momento após a perseguição do mestre. Então, nesse texto, quando ele vem nos trazer, veja, Jesus constantemente, quando esteve entre nós, junto aos apóstolos, antes da sua crucificação, ele nos concitou constantemente a esse exercício desse sentimento de paz, a paz íntima, a paz interior. Então, quando ele vem aqui no texto, no início, e diz assim: muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos, aí pergunta por que os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais, não revelam os processos de cura de moléstias, né? Não evitam as guerras, por que eles não interferem, não fazem com que essas dores, essas coisas possam ser resolvidas mais facilmente. E aí é claro que a gente tem que ir buscar a nossa codificação. E lá primeiro no Evangelho de Jesus, quando fala da justiça, que Deus é justo, misericordioso, justo e bom. Então, nada dessas situações difíceis que nos ocorrem, elas ocorrem sem um propósito maior.
Então, quando nós entendemos isso, lá no Livro dos Espíritos, na questão 119, Kardec questionou os espíritos sobre essas questões. E ele pergunta assim: não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhe cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Veja, porque evitar as situações de dores, né? Ou seja, trazer descobertas, trazer a cura das moléstias, evitar as guerras, tudo isso seria que Deus interferir no livre-arbítrio do ser. E aí os espíritos dizem: se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus de escalada estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então, veja, por que os espíritos não vêm, não interferem dessa maneira para evitar? Porque nós temos, gente, que entender que todos fomos criados por Deus, simples e ignorantes, para chegarmos à perfeição, e todas as situações que nós passamos são resultado das nossas escolhas. Então, nós fazemos as escolhas e nessas escolhas nós temos consequências, resultados dessas escolhas. Então, as descobertas, elas vêm à medida em que o homem vai progredindo. As curas das moléstias vão sendo descobertas à medida que o homem também vai se evoluindo. E aí a gente tem que lembrar que todas as moléstias que nos ocorrem na vida, elas são resultados de quê, gente? Que a gente aprendeu na doutrina dos espíritos? Dos nossos pensamentos, sentimentos e atos. Então, se nós ainda não educamos a nossa mente para o pensamento positivo, para o bom pensamento, para a elevação moral, como nós podemos ter saúde plena? A nossa saúde plena, ela se estabelecerá e a gente perceberá que não precisaremos, mais adiante, quando nós evoluirmos, de médicos do corpo, porque será tudo resolvido conforme forem sendo resolvidas as questões da alma. Então, tanto que se nós formos analisar, quando nós vamos atrás daquela dor, daquela doença, daquele sofrimento que nos ocorreu e formos buscar no íntimo do nosso ser o que nos levou a chegar ali, a gente vai ter a resposta. E a resposta não é o que você quer ouvir, é o que de fato acontece. E aí muitas vezes a gente vai ver que determinadas doenças, elas se estabeleceram em nós pela nossa inconsequência de pensamentos, de mágoa, de ódio, de rancor, de sentimentos equivocados que nós alimentamos dentro de cada um de nós. Então, Jesus, quando esteve entre os discípulos, e veja, ele o tempo todo nos concita a essa busca dessa paz interior. E sabe um dos momentos que eu acho assim mais belos em relação a essa mensagem de paz de Jesus? Veja, como o próprio texto diz, Jesus vem demonstrar a sobrevivência do ser perante a existência corporal, e no instante primeiro em que ele tem para demonstrar aquilo, ele não traz nada de sobrenatural. Ele deseja paz. Que paz, gente? Paz íntima. Paz do interior da alma daquelas criaturas que se encontravam ali junto a ele. Então, aqueles que, muito amados por ele, foram escolhidos para permanecer e levar a boa nova para aqueles que precisavam, para o mundo. Levar e divulgar a boa nova, que é a unicidade divina, é o amar a Deus sobre todas as coisas, é amar ao próximo como a si mesmo. Né? E aí os homens não entenderam esse amar ao próximo, ele manda amar uns aos outros, assim como ele vos amou, porque quando o mestre estava na Santa Sé, foi isso que Jesus pediu aos apóstolos. E lá mesmo, nesse período em que Jesus está com os apóstolos, olha o que ele diz.
Eis que vem a hora e chegou para que sejais espalhados para cada um para as próprias coisas, e me deixeis sozinhos. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações, mas animai-vos. Eu venci o mundo. Veja, Jesus chama aos apóstolos para buscar a paz que ele trazia com ele e demonstrava aos apóstolos. E aí, quando Jesus está lá com eles, ele diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Veja, o tempo inteiro ele, ao comunicar-se com os apóstolos, a estar entre eles, com eles, Jesus sempre chamava eles a buscar a paz, a levar a paz para onde eles fossem. E aí, lá na missão dos 12, Jesus diz assim: ao entrares na casa, saudai-a, e se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. O tempo inteiro, gente, ele chamando os apóstolos para essa unicidade de sentimento, esse sentimento harmônico interior, porque quando nós entendemos essa necessidade de buscarmos a paz íntima, de buscarmos a pacificação, como ele nos pede no Sermão da Montanha. Veja como é tão importante essa paz, porque ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificação. Porque quando nós estamos num momento de turbulência, de angústia, de sofrimento, de dor. Gente, é tão interessante que se a gente parar para analisar, nós mesmos, quando nos sentimos muito angustiados em algum momento, já perceberam? Eu não sei se com vocês isso acontece, mas comigo já aconteceu, viu, gente? Eu confesso a vocês que num dos momentos mais complicados, mais difíceis da minha vida, eu, quando resolvi que me vi na conturbação, eu disse: meu Deus, eu preciso parar para orar. E quando eu parei para orar, gente, a primeira oração que vem na mente da gente para a gente fazer é o Pai Nosso. E eu confesso a vocês, eu não me lembrava nem como começava. Veja a tamanha perturbação que minha alma estava sofrendo naquele instante. Então, eu percebi que eu havia me deixado dominar pelo momento, por aquele turbilhão de confusão. E Jesus, quando nos convida à pacificação íntima, é porque ele entende que quando nós adquirimos a paz íntima, o mundo pode estar pegando fogo. Nós não vamos nos deixar comandar por aquele turbilhão. Nós não vamos ser insensíveis, nem vamos ignorar o que está acontecendo. Não é isso que eu estou falando. Mas nós vamos ter a conduta daqueles espíritos superiores que nos conduzem e vamos começar a olhar a situação sem nos deixarmos conturbar, analisar os fatos, observar o que pode ser feito e agirmos conforme a nossa condição. Eu lembro muito essa questão da pacificação íntima, de como a gente, quando adquire esse domínio próprio, como ele é importante nos momentos difíceis. Eu lembro daquela cena do livro, se não me engano, é Sexo e Destino, em que a jovem, após ter se angustiado bastante, porque havia tentado retornar à sua relação com seu namorado, que agora estava com sua irmã, e marcado o encontro com ele, e ele junto ao seu padrasto, que era na realidade o seu pai, ela não sabia, o pai vai no lugar do jovem e tenta violentá-la.
e a madrasta entra e impede que ele consiga, revelando a verdade, revelando que ela era filha dele com a empregada que havia morrido e que ela havia prometido à senhora que tomaria conta da jovem, da filha dela, porque também era filha do seu marido. E aquela revelação conturba a alma daquela jovem de uma forma enorme. E ela vai tentar o suicídio. E André Luiz, junto ao benfeitor, eles atuam de tal maneira que conseguem evitar que ela tome o veneno que ela havia se programado para o suicídio, fazendo com que aquele farmacêutico que era médium e que era espírita pudesse ter uma atenção mais acurada diante da receita que ela havia trazido e perceber que era um veneno e perceber que ela estava conturbada. Então, aquele farmacêutico vai e muda a fórmula e faz um sonífero e não um veneno. Mas ela estava tão angustiada que, ao sair da farmácia, ali na calçada mesmo, ela toma e vira o remédio inteiro. E aí ela já começa a cambalear e recosta-se no canto, numa pedra, e ali ela adormece. E um desavisado passa próximo, logo no raiar do dia, bêbado, e vai tentar machucá-la, né? Vai em cima dela e começa, e ela, naquela conturbação ainda, sob a influência do sonífero, ela, para se desvencilhar do homem, vai e atravessa de toda maneira a estrada, e ela é, então, atropelada. E quando ela é atropelada, um acidente terrível, André Luiz, que é a nossa representação viva, né? Ele para, olha para o mentor e diz assim: mas como pode? Nós fizemos tudo para impedir que isso pudesse acontecer, que ela pudesse ter algum problema maior, a gente fez tudo para interferir, para ajudar. Como pode agora? Veja, na angústia íntima daquele que ainda não entende os propósitos divinos na vida de todos nós. E o espírito superior, o benfeitor que estava ao lado de André Luiz como aprendiz, André Luiz estava ao lado dele, olha para André, veja que pacificação íntima, gente. Que fé e entendimento na providência divina. Aquele espírito olha para André e diz: meu irmão, nós fizemos o que nos cabia, o possível. Mas houve uma interferência. E agora, o que nos cabe é nós entregarmos a espiritualidade superior. Agora não está mais em nossas mãos. Vamos orar. Só nos resta agora orar. Veja, quando nós passamos por situações dessa natureza, de turbilhões, de problemas, de doenças, de separações momentâneas de entes amados, queridos, e que nós olhamos para um lado e para o outro e muitas vezes nós nos sentimos sós, nós precisamos compreender que ninguém vive só. Todos estamos rodeados de espíritos amigos e bondosos, protetores, nosso anjo guardião, que está sempre ao nosso lado, nos inspirando, nos intuindo, tentando nos auxiliar de todas as maneiras. E nos momentos mais difíceis de nossas vidas, eles nos carregam no colo, gente. Eles tentam minimizar as nossas dores. E nós temos que fazer a nossa parte. Então, assim como naquele instante, veja, foi escolha da jovem tomar aquele remédio, né? Foi escolha dela buscar aquele caminho equivocado. Eles tentaram auxiliar, mas a providência divina tinha outras questões que estavam envolvidas, e por mais absurdo que nos possa parecer, e que possa ter parecido para o próprio André Luiz, né, que traz para nós a informação a respeito, aquele acidente que levou aquela jovem
ali a sofrer aquela situação, foi justamente o que desencadeou todo o desemaranhar da situação e dos problemas que a envolviam, e que trouxe a solução de muitos conflitos, muitas dores, muitos problemas existentes naquele seio familiar. E era um grupo de pessoas que estavam envolvidas naquele emaranhamento de problemas desde a encarnação anterior. Então, nós sabemos que essas ligações que existem de nós com os nossos entes queridos, com os nossos familiares, sejam eles os que nós temos uma afeição mais amena, amamos e sentimos aquele sentimento realmente de um ente que nós amamos, seja aqueles que nós temos ainda um dissabor, um sentimento mais difícil, nós não percebemos ter por eles o mesmo amor que temos pelos demais, mas todos estão interligados a nós por essas situações. E cabe a cada um de nós buscar minimizar essas pendengas, essas situações difíceis, através deste movimento de pacificação íntima. Porque quando nós estamos bem, nós vamos trabalhar em nós essas relações de forma mais harmônica. Por isso que ele diz: bem-aventurados os pacificadores. Então, que sejamos nós esses pacificadores de relações, de sentimentos em nossos lares. Nós que já adquirimos o conhecimento desta doutrina maravilhosa, que é um luzeiro em nossos caminhos, que traz uma consolação, que traz um abrandar de dor em nossa alma, que nos auxilia sempre no transcorrer de toda a nossa vivência, né? Uma certeza plena do amor divino por todos nós, que nos dá o sol diariamente, que nasce para todos. Ele não nasce só para brancos, ou para pretos, ou para pardos, ou... Não, não. O sol nasce para todos, justos e injustos, bons e maus. Então, que nós possamos ser aqueles que, dentro dos nossos lares, façamos as melhores escolhas para que, através do nosso proceder, sejamos nós os exemplos, o exemplo de conduta. Esforcemo-nos, olha o que ele diz, por entender as verdades, porque existem numerosos aprendizes aguardando grandes sinais, que não vão acontecer. Está esperando uma coisa miraculosa e não existe. Nós aprendemos que milagres não existem. Existem porque milagres eles derrogam a lei. E o próprio mestre, quando esteve conosco, ele disse que não veio derrogar a lei, mas dar cumprimento. Então, aquilo que nós chamamos de milagre, não é milagre, é apenas o ajuste das situações que ocorrem, e quando nós ajustamos aquilo, aí o que estava atrapalhando se dissolve. Então, por isso que muitas vezes a gente fala para as pessoas: perdoe. Você não tem noção do quanto o perdão ele traz em si, dentro de você. Porque sabe o que é que muitas vezes leva as pessoas a não quererem perdoar? É a mágoa, porque ele acha que perdoando o outro, ele está livrando o outro daquilo que o outro fez para com ele. Não. Você perdoar, você está livrando você da mágoa. O outro, diante da ação que ele cometeu para com você, é um problema dele. Ele vai se resolver com a sua própria consciência e com o Pai. Então, quando nós começamos a viver as nossas vidas mais focados em nós
na nossa evolução, no nosso crescimento íntimo, nós vamos entendendo e percebendo que esse conquistar dessa paz interior, desse domínio próprio, aí vamos entender que ela nos dá uma plenitude de ser. Ela nos permite termos a calma de observarmos as situações, por mais complexas e difíceis que possam nos parecer, termos a possibilidade de observar as situações com brandura, com lucidez e podermos tomar as melhores decisões. Porque quando nós estamos angustiados, enfurecidos, preocupados, toda e qualquer decisão que nós tomamos em momentos de arroubos, na grande maioria das vezes, são decisões que nós nos arrependemos depois. Quantos de nós, nos momentos de arroubos, de raiva, falam palavras àqueles que amamos, que depois nos arrependemos? E falamos coisas que sabemos que ferem no fundo da alma daquele que nós amamos. Para quê? Qual o propósito? Porque palavra dita, pedra atirada e flecha lançada, não tem como você voltar. E quando nós ferimos na alma do outro, nós podemos até pedir desculpas depois. Mas o ferimento já vai ter acontecido. É como aquela historinha que nos traz falando a respeito daquela criança que estava com muita mágoa do seu amiguinho da escola e dizia ao pai que queria muito, se pudesse, ele iria matar aquele coleguinha, que ele estava com tanto ódio dele que ele era capaz de matar. E aí o pai chama aquela criança, pega um lençol bem alvo, coloca a uma certa distância dele, pega um saco de carvão, bota na frente da criança e diz assim: pronto, agora você vai pegar esses carvões e vai jogar ali. Imagine que aquele lençol é o seu amiguinho, que você está com vontade de matar. E com todo o ódio, toda a mágoa, toda a raiva que você está, vá sacudindo os carvões nele. E o menino começou. E no início era fervor e com muita pressa, e pegava o carvão e jogava. Mas à medida em que o saco foi ficando na metade, a velocidade, a raiva foi diminuindo, porque ele foi ficando cansado de estar ali com aquele movimento de raiva, de ódio, de rancor, sacudindo ali aquele. E já no finalzinho, ele já nem força tinha, já sacudia de todo jeito, já estava exausto. E o pai diz que quando ele terminasse com aquela saca de carvão, de jogar ali, que ele fosse ter com ele. E o menino, ao terminar, sai e vai, mas muito cansado, chega próximo do pai e diz: pronto, pai, já terminei. Aí o pai cansou, ele disse: cansei. Foram muitas pedras. Mas está satisfeito? Um pouco, mas estou bastante cansado. O pai leva ele de frente ao espelho e faz: olhe agora para você. E o menino, quando se olha no espelho, ele estava preto, braço, perna, as roupas, todo enlameado, preto. Mal se via. E aí o pai agora diz assim: agora vamos lá fora. Chega próximo ao lençol e mostra ao filho: o que é que você está vendo? O lençol está um pouco manchado. Mas o lençol está manchado tanto quanto você está sujo? Aí o menino olha para o pai e diz: não está. E aí o pai olha para ele e diz: pois é, meu filho, essa mágoa, o ódio, o rancor, ele faz exatamente isso. Ele destrói você
deixa você assim, ó, todo sujo. Mas o outro que você tem, está alimentando esse sentimento por ele, tão pouco pega nele. Então, vale a pena? Mais vale você deixar aquela criatura que fez algo de equivocado e perdoar. Porque, veja, se você não tivesse guardado essa mágoa e não tivesse com tanta essa vontade, você não teria pego o saco de carvão para jogar e você não estaria agora podre do jeito que você está. Não vale a pena, meu filho, guardar esses sentimentos, porque quem sai mais prejudicado é você. E o menino ali entendeu a lição que o pai lhe deu. Então, é justo isso, gente. Quando nós entendemos que só nos agride aqueles que estão feridos intimamente, e quando nós temos a nossa paz interior, quando o outro nos faz algo que nos aborrece, a gente olha e diz: acho que fulano deve estar num dia ruim. Pronto. E deixa para lá. No outro dia, aquela outra pessoa vai modificar. Se você alimentar essas coisas equivocadas no outro também, você vai estar sendo equivocado. Não dá. A gente tem que seguir, passar adiante. E se o outro tem essas atitudes com frequência, a gente pode dar um basta, dizer: olha, fulano, não dá, não estou gostando, olha, isso me magoou. Chega lá, chega junto, diz: olha, eu fiquei muito triste, agora não dá para mim, para a gente voltar a se relacionar como amigo, mas vai passar. E depois você se ajusta, mas não ficar alimentando em você, porque aí você tira a sua paz. E aí já percebeu que no dia que a gente faz alguma coisa de ruim com o outro, no dia que a gente prejudica alguém ou fala alguma coisa que a gente sabe que magoou o outro, a gente vai dormir e a gente não consegue conciliar o sono, a cabeça fica no travesseiro, que parece que o travesseiro tem um pouco espinho, a gente não consegue, porque como a gente já tem uma pálida ideia das lições do Pai Celestial, da lição do Mestre Jesus, a gente sabe que não é legal a gente ter aquele tipo de atitude, que a gente não deveria estar com esse tipo de conduta para com as pessoas. Então, quando a gente passa a entender isso e a modificar em nós esses sentimentos, a gente vai alimentando uma, uma madureza. É amadurecer emocionalmente que nos levará a adquirir essa paz íntima que tanto nos é pedido. E aí, quando a gente entra nessa proposta crística, poxa, a gente começa a analisar as nossas atitudes anteriores e a gente olha assim e diz assim: meu Deus, como eu era bobo. Por que eu me angustiei com isso, nessa situação? E a gente começa a analisar como. E muitas vezes, quando a gente já está dentro desse patamar e as situações nos advêm, e a gente está passando por elas, quantas vezes a gente olha e diz assim: poxa, se fossem outros tempos, a minha reação não seria essa. Seria bastante diferente. Meu Deus, como eu mudei. Nós começamos a reconhecer intimamente a nossa mudança. Não precisa que o outro reconheça em nós aquilo que a gente já fez ou aquilo que nós nos modificamos. Não importa a visão do outro, importa a sua visão. Importa o que você está se percebendo diante da situação. Então, por isso que quando a gente se inquieta com as situações da vida, e a gente muitas vezes quantas vezes a gente está passando por dificuldades, a gente olha e diz assim: Senhor, está vendo não o que está acontecendo? Espírito superior, meus amigos, me ajude. Mas se a gente for honesto com a gente mesmo e a gente parar para analisar, a gente vai perceber que aquilo que a gente está passando
pode ser apenas um décimo do que a gente talvez precisasse passar diante do que nós realizamos no nosso passado. Mas, como a misericórdia divina, ela sempre atua na vida de todos nós, o que é que diz o Evangelho? Todo bem que nós realizamos será o nosso advogado onde quer que nós formos. Então, à medida em que a gente vai modificando-se, que a gente vai agindo diferente e que a gente vai fazendo e praticando a caridade como entendia Jesus, nós vamos fortalecendo em nós a nossa alma. E aí, dentro desse fortalecimento, a gente vai adquirindo essa maturidade, esse entendimento de que não adianta a gente se rebelar, se revoltar, a gente esbravejar, a gente gritar, perder a paz, a calma. Não, não, isso não vai nos levar a nada. Mais vale nós analisarmos as situações, percebermos dentro da situação aquilo que nós podemos fazer e fazermos a nossa parte. E aí vai chegar o momento que a gente vai olhar e vai dizer assim: Senhor, ainda está tão difícil, mas tudo que me era possível eu fiz. Agora, Senhor, quando não dá mais para nós fazermos nada, o que é que nós precisamos fazer? Agora é entregar ao Pai. Senhor, está em tuas mãos. Eu me entrego em tuas mãos. É isso que Jesus vem nos convidar. É que nós nos entreguemos nas mãos do Pai Celestial, assim como ele se entregou também. Assim como ele vivenciou a sua existência. É dessa maneira que nós, ao nos integrarmos com a divindade, essa paz se tornará uma constante. E viver em paz e estar em paz não significa que nós não vamos ter tribulações nas nossas vidas, não, viu? Mas pode esquecer que não é essa a proposta. Não é que a gente vai deixar de ter problemas, tribulações, dificuldades, não. Mas é que com essa maturidade, com esse entendimento que nós vamos ter, nós saberemos passar pelas dificuldades de forma mais harmônica, de forma mais tranquila. E o que eu posso desejar a cada um de nós, a todos nós, nos tempos tão difíceis que nós estamos passando, após esse período de pandemia e diante de todas essas conturbações que o mundo, que a sociedade, que a vida vem nos apresentando, estamos aí vendo guerras, dissensões, brigas, famílias se destruindo, suicídios elevados, separações aos montes. É desejar a todos que, mesmo diante de todas as conturbações que você possa estar passando em sua vida, que você possa sempre lembrar do Pai Celestial. Lembrar que Deus está sempre conosco, que nós somos seu filho e que o Pai Celestial nos ama incondicionalmente. E que nós possamos ter e trazer para dentro da nossa alma a paz interior tão desejada por todos nós, porque ela só depende de cada um de nós. Desejo muita paz a todos, que Deus nos abençoe e vamos orar? Divino e amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de trazermos mais um estudo das tuas lições de amor e paz. Nós te agradecemos, Senhor, pela lição trazida e que ela possa calar fundo o coração de cada um de nós. Que possamos ser, nós, os pacificadores dentro dos nossos lares, nos centros espíritas que nós frequentamos, no nosso ambiente de trabalho, em todos os lugares que nós formos. Sabemos que é uma missão muito difícil, Senhor, porque ainda somos muito imperfeitos,
Ainda nos exasperamos, ainda nos degladiamos com tantas coisas. Mas te rogamos o auxílio e o concurso dos bons espíritos para que nós possamos fortalecer esse desejo íntimo de sermos nós os pacificadores em nossas vidas. Que a tua paz, o teu amor e a tua luz permaneça com cada um de nós, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe.